paz do Senhor a todos que me assistem neste momento. Nós vamos estudar mais uma lição do discipulado. Será a lição de número 4 do segundo módulo, que tem por título O Discípulo e a Impureza. Vamos iniciar fazendo uma breve oração? Ó Deus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra através do curso do discipulado. Peça a Tua bênção e a Tua presença, Senhor. Fale conosco através da lição de hoje e que tudo seja para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto bíblico: E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Vou repetir. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. 1 João, capítulo 3, versículo 3. A introdução diz assim: a vida cristã exige constante vigilância, perseverança e santidade do discípulo em sua caminhada à Nova Jerusalém, onde só os puros habitarão. Apocalipse 21, 27. Todavia, a Escritura declara que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, 18. Você, ao aceitar Jesus como seu Salvador, iniciou a jornada para o céu. E passo a passo, o Espírito Santo o ajuda a palmilhar este glorioso, difícil e estreito caminho, o da renúncia completa de si mesmo, através da purificação contínua do espírito, da alma e do corpo, para que alcance a perfeição em Cristo Jesus. Então, como diz aqui a introdução, nós estamos numa caminhada, para os céus, para a morada celestial, Nova Jerusalém. E nesta caminhada estamos em um processo de purificação, onde o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas, tirando tudo aquilo que desagrada a Deus. E como diz aqui no versículo da introdução, fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, Então é assim a nossas vidas, que cada dia Deus possa brilhar, iluminar nossas vidas, até chegarmos à plenitude, à estatura de varão e varoa perfeita diante do Senhor. Vamos entrar aqui no primeiro tópico. O primeiro tópico diz assim, a impureza, um obstáculo à santificação. Os dicionários definem o termo impureza como sujeira, contaminação, imundícia, pecaminosidade, mácula e etc. Então, o termo que define impureza, segundo o dicionário, é sujeira, contaminação, imundícia, pecaminosidade e mácula. Então, impureza é isso, é mácula, é pecado, é sujeira, é algo que está contaminando, manchando a pureza, uma vida santa na presença do Senhor. Ok? Vamos entrar aqui no primeiro ponto. Israel, um povo chamado para ser santo. O Antigo Testamento enfoca a impureza no sentido físico e moral. Os pagãos eram considerados impuros porque não conheciam os preceitos dos hebreus quanto aos alimentos, a limpeza dos utensílios domésticos e etc. Era considerado imundos também os que tocassem cadáver humano ou de animal, os leprosos e os que tivessem fluxo sanguíneo ou purulento. A mulher durante a menstruação e após o parto, de menino 40 dias e de menino 80 dias. Levítico capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 e 15. Então aqui Israel tinha uma cerimônia religiosa, tanto relacionado à questão moral como física. Então Israel tinha algumas leis cívicas que para não se tornarem impuros, eles tinham que observar, por exemplo, a mulher no período menstrual, ela é considerada uma mulher impura. Ninguém podia tocar nela. Era porque na lei dizia que quem tocasse nela estaria impura. A mulher, depois de dar luz a um filho, também ela era impura. Tinha que passar um período de purificação. Se fosse dessa luz a um menino, passaria 40 dias. Se fosse uma menina, seria 80 dias. Também a questão dos leprosos. Ninguém podia tocar alguém que tivesse lepra, que também seria impuro. Uma pessoa morta também não podia tocar, ainda que fosse alguém da família. Existia também leis cívicas relacionadas à questão da alimentação. Existiam alguns leis mais limpos e outros imundos.
Por exemplo, peixe com couro, eles não podiam comer. Né? Alguns animais com pata fendida também era proibido eles comerem. Então existiam algumas regras de purificação para o povo hebreu, para o povo de Israel. Para quê? Para que dessa maneira eles pudessem ter uma vida santa e reta diante do Senhor. Ok? O segundo ponto fala assim, ó. A igreja, uma noiva imaculada. Tal como para Israel, o imperativo moral do evangelho é a santificação. A igreja é santa e imaculada. Seus membros não podem contaminar-se com as práticas impuras do mundo e do seu príncipe, que foram julgados e condenados pela morte expiatória de Cristo. João capítulo 12, versículo 31. Porém, um cristão não é obrigado a cumprir os rituais de purificação dos hebreus, porque já estão purificados pelo sangue de Jesus. Estamos debaixo da graça e não da lei, e pela graça fomos salvos. Cumpre-nos andar em santidade, apartando de toda forma de impureza, pois somos a igreja de Cristo, comprada com seu precioso sangue. Então a igreja também ela foi chamada para viver um padrão de pureza, de santificação. Agora aqui como foi abordado, a igreja, os cristãos não são obrigados a guardar aqueles rituais de purificação dos hebreus. Como eu citei aqui alguns deles, né? Por quê? Porque nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, fomos purificados por Ele, de toda imundícia, de todo pecado. Claro, existem algumas coisas, leis morais dos hebreus, de Israel, que se observa hoje, do tempo da lei, que trouxe para a graça. Por exemplo, na lei também dizer que era errado matar. Na graça também continua mantendo esse princípio. Na lei dizer que era errado roubar. Na graça também mantém esse princípio de que não pode roubar, que fere vai se contaminar, vai cometer um pecado. Então existem algumas leis tempo da lei, alguns princípios, né? Alguns requisitos que também se hoje na graça pede. Agora algumas coisas não. Foi deixado de lado a questão de certos animais considerados impuros, questão de não tocar leproso, tocar em pessoa morta, esses rituais aí, tudo foram abandonados, foram deixados de lado da lei. Nós, a igreja, os cristãos, não são obrigados a cumpri-los. Deu para entender? Vamos entrar aqui no segundo tópico, modelos de impureza. Primeiro ponto, olhos impuros. Os olhos e os ouvidos são portas por onde entram imagens e informações que contaminam o homem. Por isso, cumpre-lhe preservá-los de ver e ouvir coisas que podem causar interrupção da comunhão com o Senhor. A Bíblia relata o triste episódio na vida do rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Seus olhos cheios de concupiscência viram uma muito formosa mulher de Urias a banhar-se em um de seus aposentos. O rei, levado pelos desejos impuros do seu coração, mandou os seus mensageiros trazê-la à sua presença e adulterou com ela. Na sequência dos fatos, mandou Urias para a frente de batalha para ser morto. Este pecado trouxe graves consequências à casa de Davi e a todo Israel. Olhos impuros. Em Mateus capítulo de número 6, versículo 22 e 23, diz que se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, teu corpo terá tenebroso. Então, a porta para a nossa alma é os nossos olhos, é aquilo que nós vemos. E foi o que aconteceu com o rei Davi. Ele não vigiou no seu olhar e trouxe consequências pesadas, trágicas para a sua vida e para Israel. Porque o texto fala que Davi, ele do seu palácio, olhou e viu uma mulher se banhando, a mulher de um soldado seu chamado Urias. E ali, quando ele viu ela, ele desejou ela, em possuí-la, se deitar com ela. E mandou mensageiros que chamassem ela à sua presença e falou que queria ter relação com ela. Então houve essa situação de cometer um adultério, porque Davi era casado e também ela era a mulher casada. E com isso soube depois, através dela, que ela estava grávida, esperando o filho de Davi. Olha só o problemão. Então Davi já estava tão envolvido com o pecado que ele, olha o que ele planejou. Ele planejou mandar o marido dela para a frente de batalha, onde estava mais difícil a guerra.
Porque o exército de Davi estava na guerra, ele não estava, mas o exército estava guerreando, inclusive o marido dessa mulher, da Batseba. Então ele pediu, mandou que levasse uma carta pela própria mão de Urias, entregasse para o general Joabe, que colocasse ele na frente de batalha mais difícil, e quando o inimigo viesse atacar, que o exército de Israel recuasse, com o pretexto de deixar Urias ser morto pela mão dos inimigos. Então Joabe, pela mão de Urias, levou essa carta, leu, e assim fez como ele pediu. Então ali no momento da guerra, do confronto, colocaram Urias na frente de batalha mais difícil, e o exército de Israel recuou quando o inimigo atacou, e aí Urias foi morto. Quando souberam que Urias estava morto, Davi pegou a mulher de Urias e trouxe para ele, para morar com ele, para ser sua mulher, e achar que estava tudo bem. Só que Deus estava observando tudo, Deus viu tudo. E Deus usou o profeta Natan para repreender ele desse adultério, né? E aí Davi sofreu consequências devido a esse pecado que ele cometeu, tanto na sua vida, para Israel e para a sua família. Tudo por causa do se olhar impuro. Então, nós temos que vigiar com os nossos olhos para não cometer nenhum tipo de pecado. Temos que ter os olhos puros. Temos que ter cuidado com a impureza dos nossos olhos. Segundo ponto, modelos de impureza, desejos impuros. Não são apenas os desejos sexuais ilícitos que contaminam o homem. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, relacionado no capítulo 5, versículo 19 ao 21, as obras da carne, as quais impedem a recepção da herança do reino de Deus. Veja, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias, etc. O fim dos que praticam é o inferno, a condenação eterna. Porém, contra estas males há um antídoto infalível, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Aqui também outro tipo de impureza são desejos impuros, as obras da carne, que está descrito aqui em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, onde fala sobre prostituição, onde fala sobre feitiçarias, lascívia, né? Viver a vida sensualmente, a questão da idolatria, fala também sobre dissensões, bebedices, né? As pessoas que bebem bebida alcoólica, é pecado diante do Senhor. E aí vai falando algumas obras da carne, que os que cometem tais coisas, eles não herdarão o reino de Deus, né? Nessa lista fala que o final de quem pratica as obras da carne é perder a vida eterna, né? E passar a eternidade condenado longe do Senhor. Ok? Nós vamos entrar aqui no terceiro tópico e vamos falar, e o terceiro tópico fala como permanecer puro. Como eu devo permanecer-me puro diante do Senhor. Não é fácil, mas possível. Tenha sempre em mente a palavra do apóstolo Pedro. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Eis aí o segredo da vitória. Resistir ao diabo firme na fé. Então, o segredo de resistir às tentações, à impureza, viver uma vida pura, santa diante de Deus, é a fé. É manter-se firme na fé no Senhor, através da fé em Deus, e se tornar uma pessoa inabalável, uma pessoa vigilante para não ceder às impurezas e permanecer uma vida reta, santa, uma vida que agrade ao Senhor. O primeiro ponto fala assim, como permanecer uma vida pura? Crucificando a carne. A crucificação, no sentido figurado do crente com Cristo, deve ser um ato constante no seu cotidiano. Isto significa renúncia completa à vontade própria, aos desejos impuros, aos prazeres da carne. Tal crucificação só é possível aos que vivem uma vida de plena comunhão com o Senhor, através da fé, da meditação na palavra de Deus, da oração e constante vigilância espiritual. Então, a crucificação da carne, que é um sentido figurado, tem que ser um ato constante e contínuo, ou seja, todos os dias.
todos os dias. Em Gálatas capítulo 2, versículo 22, o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia na carne, agora eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo é um exemplo de viver uma vida crucificada para o Senhor. Isso só é possível, irmãos, através da vida de comunhão com Deus. Estar firme na fé, uma vida em oração, uma vida dedicada à leitura da palavra, uma vida até mesmo em jejuns ao Senhor. Só assim nós podemos sim crucificar nossa carne, mortificar a natureza pecaminosa que há no ser humano. Para quê? Para que a carne não venha sobressair e nos levar a cometer todo tipo de impurezas. O segundo ponto fala desviando os olhos do mal. Desviando os olhos do mal. A Escritura adverte: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. O seu fio morderá como a cobra e como o basilisco picará. Provérbios capítulo 23, versículo 31 e 32. Neste versículo, o vinho é apresentado como algo tentador, agradável aos olhos, pronto a satisfazer os desejos do homem. O início é suave e delicioso, escoa-se facilmente, depois segue-se os seus efeitos negativos. O vinho embriaga a sua vítima, embota-lhe os sentidos, envenena-lhe o corpo e a alma, e não raro, leva à ruína completa, às vezes à morte. Então, aqui a Escritura mostra o vinho como algo tentador. Né? Não põe os teus olhos no vinho quando está avermelhado. Tem que desviar os olhos da cobiça, né? Daquilo que pode ser cobiçado e causar impureza. O Salmo 101, versículo 3 diz: não porei coisas más diante dos meus olhos, ou seja, eu tenho que vigiar com o que eu olho, para não gerar em mim um desejo impuro e assim eu praticá-lo. Como dá exemplo aqui da bebida alcoólica. Vocês pararam para pensar que quando a mídia divulga algum comercial em qualquer rede de televisão de bebida alcoólica, o que é que está relacionado à bebida alcoólica? A alegria, né? Todo mundo feliz, bebendo, às vezes numa praia, um momento de lazer, né? Amizade. Então, é isso que a mídia tenta passar, as empresas de marketing, que a bebida ela está ligada a momento de lazer, a diversão, a alegria. Mas tudo é fachada. Porque, de fato, o lado obscuro da bebida alcoólica é a contenda, as brigas, né, as mortes, acidentes de trânsito, discussões, tudo por causa do efeito da bebida alcoólica. Aquilo ali é só uma ilusão que a TV, através daquele comercial, passa para as pessoas, que mexe com o consciente das pessoas, até o inconsciente. Então o camarada sente que ele começa, hoje eu vou beber, a cerveja ali geladinha ali, né, no comercial, e todo mundo fala, eu vou tomar uma hoje. Mas depois vem as consequências que eles não mostram, o que é que a bebida alcoólica causa. Morte, acidente de trânsito, brigas, confusões. As pessoas perdem totalmente a noção, fica totalmente dominada pelo álcool. E isso eles não mostram. Até porque isso não vai incentivar as pessoas do outro lado a beberem, a querer usar daquele produto. Então são enganados. Então a Bíblia nos ensina a não olhar, a fugir o nosso olhar daquilo que pode nos tentar de causar impureza. Vamos entrar agora nas perguntas, tá bom? Primeira pergunta: o que é impureza? Primeira pergunta: o que é impureza? Segunda pergunta: como o crente pode resistir aos desejos impuros? Segunda pergunta: como o crente pode resistir aos desejos impuros? Terceira pergunta: com que arma o crente pode vencer o mundo? Terceira pergunta: com que arma o crente pode vencer o mundo? Quarta pergunta: qual o fim daqueles que praticam a impureza? Quarta pergunta: qual o fim daqueles que praticam a impureza? Quinta pergunta: o que Deus exige do seu povo? Quinta pergunta: o que Deus exige do seu povo? Glória a Deus, espero que esta lição tenha servido de bênção para a sua vida, que Deus te abençoe. E se Deus quiser, nós estaremos na próxima vez estudando a quinta lição do discipulado, que tem como título o discípulo e a idolatria. Tá bom? Um abraço a você, fique na paz do Senhor e até a próxima.
se Deus permitir.